Dando continuidade aos nossos assuntos de clínica cirúrgica, hoje nós vamos falar sobre assistência de enfermagem nos procedimentos anestésicos, tá? É um assunto um pouco complexo, que requer um pouco mais de atenção e um pouco mais de estudo, mais aprofundado, para que vocês venham a conhecer superficialmente os procedimentos anestésicos, certo? Por mais que não faça parte de procedimentos do técnico de enfermagem, assim como é função do técnico e da equipe de enfermagem prestar assistência, a gente precisa conhecer esses procedimentos anestésicos, a gente precisa conhecer alguns fundamentos da anestesiologia, a gente precisa conhecer os tipos de anestésicos, as indicações anestésicas, para a partir daí a gente ter uma consciência melhor, mais conceitual, para que a gente possa aplicar assistência de enfermagem de forma adequada. Então, vamos conhecer os conceitos em anestesiologia, conceitos esses que a gente vai palavrinhas essas que a gente vai estar utilizando ao decorrer do assunto em todos os momentos, inclusive vamos estar aplicando quando estivermos prestando essa assistência. Então é muito importante que vocês conheçam o conceito, certo? Desses termos em anestesiologia, tá? Então, o primeiro conceito vem a ser analgesia, que é a perda da sensibilidade à dor com conservação do estado de consciência. Então, a gente lembrando que em sala de aula a gente já comentou que o A é uma palavrinha, uma letra de ausência. Então, quando tem esse analgesia, significa que tem uma ausência, certo? Da dor, tá bom? Então, e a anestesia? É o estado de narcose e de analgesia. Então, o paciente fica em estado hipnótico com ausência da dor. Para quê? Para que o cirurgião, para que a equipe cirúrgica possa efetuar o procedimento cirúrgico, é necessário que o paciente entre em esse estado de narcótico, esse estado hipnótico, esse estado de relaxamento, certo? Para que ele não venha sentir todo o procedimento, tá? Então, relaxamento e perda dos reflexos, como eu já acabei de falar, perda da sensibilidade dolorosa, porque alguns anestésicos, eles atuam nos plexos, nos nervos, tá? Então, vai estar reduzindo essa sensibilidade dolorosa com perda da consciência, como eu já falei, em certo grau de amnésia. O paciente passa a não lembrar o que aconteceu durante a anestesia e, consequentemente, durante o ato cirúrgico, tá? E o terceiro conceito de anestésico, que é uma substância química ou gás utilizado para induzir anestesia. Mas lá na frente a gente vai conhecer os tipos das substâncias químicas, tá? Endovenosa ou inalatória. Quais são os objetivos do ato anestésico, tá? Suprir a sensibilidade dolorosa durante a cirurgia com manutenção ou não da consciência. Então, o paciente pode estar consciente ou não estar inconsciente. Isso a gente vai ver um pouquinho lá na frente em relação aos tipos de anestésico, né? De anestesia local, anestesia geral e assim sucessivamente. O segundo objetivo do ato anestésico é o relaxamento muscular e, por fim, proporcionar condições ideal para a ação da equipe cirúrgica. Para a escolha do tipo de anestesia, levam-se em considerações alguns fatores, tá? Então, como sempre, é necessário a gente avaliar as condições do paciente, tá? Então, a gente vai estar monitorando esse paciente fisiologicamente, presença da severidade de doenças coexistentes, principalmente a hipertensão, problemas respiratórios, problemas cardiológicos, porque essas doenças já existentes podem comprometer, né, a manutenção dessa anestesia e também do ato cirúrgico.
Então, outro fator a ser observado é a recuperação pós-operatória de vários tipos de anestesia. É muito importante, também vai conhecer lá na frente, é muito importante que, a equipe de enfermagem esteja atenta para a recuperação pós-operatória desta anestesia. A gente vai conhecer o passo a passo, opções de manuseio da dor no pós-operatório, tipo e duração do procedimento cirúrgico. Posição do paciente durante a cirurgia, certo? O técnico de enfermagem, a equipe de enfermagem também é responsável pelo posicionamento do paciente, a cada tipo de posicionamento para facilitar na hora da aplicação da anestesia. E o último fator é exigências particulares do cirurgião, tá bom? Então, é muito importante, durante a anestesia, devem ser continuamente avaliadas as condições de oxigenação, ventilação, circulação e temperatura do paciente. Essa monitorização depende das condições fisiológicas e estabilidade do paciente. Como a gente vai ver lá na frente que alguns tipos de medicações anestésicos, eles deprimem o sistema circulatório, o sistema neurológico e o sistema cardiológico. Então, por isso que é muito importante estar fazendo essa monitorização do paciente para estar avaliando essa dinâmica, essa hemodinâmica deste paciente, tá comunicando a equipe médica, tá, para poder estar fazendo, intervindo com procedimentos adequados no momento necessário, tá? Do procedimento cirúrgico, da extensão da perda sanguínea e das necessidades de monitorização prevista diante do uso de anestesia geral ou local. Então, essa monitorização é muito importante em relação aos tipos de anestesia. Então, os tipos de anestesia, certo? A palavra anestesia vem de origem grego, que é perda total da sensibilidade, especialmente da tátil. E os tipos de anestesia são anestesia geral, a gente vai conhecer um a um, regional, peridural, combinada ou anestesia local. A anestesia geral, tá? Ela pode ser feita de forma, a gente lá na frente vai ver o conceito, ela pode ser feita de forma inalatória, intravenosa ou balanceada. A anestesia regional, que ela consiste na raquianestesia e na peridural ou epidural. Peridural ou epidural é a mesma coisa. Então, pode ser a regional divide-se em raquianestesia, peridural ou epidural. O terceiro tipo de anestesia é a combinada, pelo próprio nome já fala, inalatório e endovenoso. Vai depender do tipo da cirurgia e do plano anestesiológico que o anestesista vai confeccionar, desenvolver, tá? E, por fim, temos também a anestesia local, que infiltra-se um anestésico no tecido próximo à incisão cirúrgica. Então, o objetivo será automaticamente obter um relaxamento daquela musculatura, uma perda de sensibilidade somente naquele local, tá? A anestesia geral é um estado de inconsciência reversível. Esse paciente vai diminuir o estado de consciência dele, que vai ser reversível no momento que começar a cessação, a redução da anestesia, tá? É caracterizado por hipnose, amnésia, como a gente já falou no início, analgesia, que é a ausência da dor, depressão dos reflexos, né? O paciente, claro, se o objetivo na anestesia é reduzir obter o relaxamento muscular, fazer com que o paciente entre em hipnose, reduzir a analgesia, certo? Então, atualmente particularmente vai atuar nos nervos, tá? Para poder estar obtendo esses objetivos. Então, relaxamento muscular, depressão neurovegetativa resultante da ação de uma ou mais drogas no sistema nervoso central, produzido por fármacos que determinarão graus variados de bloqueio sensorial, motor, reflexo e cognição. Então, a cada medicação vai determinar o grau de bloqueio, certo? Se é a nível motor, se é a nível de reflexo ou se é a nível de cognição,
Quais são as fases da anestesia? Tá? Anestésico intravenoso, de ação rápida, que é as fases da anestesia são indução, manutenção e recuperação. A indução consiste na aplicação de anestésicos intravenosos de ação rápida. A segunda fase, né, subsequente da indução, é a manutenção, como o próprio nome já diz. O anestesiologista ele vai estar mantendo essa anestesia baseado no plano anestesiológico para poder estar aplicando determinadas quantidades de anestésico para poder estar fazendo uma manutenção dessa ausência da dor, dessa diminuição de sensibilidade, dessa redução de consciência, tá certo? Então, é muito importante que a gente possa fazer também um monitoramento dos sinais vitais, pelo que eu já falei anteriormente. E por fim, que é a terceira fase da anestesia, que é a recuperação, que é a retirada do anestésico, monitorando também os sinais vitais tardios, para ver como que esse paciente vai reagir à redução desse anestésico. Então vamos lá. A primeira fase, que é a indução, o que ocorre? Estabelecer como que ocorre? Estabelecer acesso venoso para poder estar fazendo essa administração do anestésico intravenoso, instalar BIS, que é um parâmetro multifatorial que permite a monitorização do comportamento hipnótico da anestesia. Então, assim, esse BIS, ele provê medidas que vai quantificar o efeito anestésico no cérebro, tá bom? E também, assim, faz uma correlação com a profundidade do anestésico. Então, assim, vai ser um plano, um parâmetro para poder estar quantificando a profundidade dessa anestesia. Na indução também, checa-se a monitorização, checar o uso de pré-anestésico, dispor de oxigênio, tá? No uso para pré-oxigenação, porque se desde quando essas determinadas medicações ele deprime o sistema respiratório, então já é necessário que a gente coloque e forneça uma quantidade de oxigênio para o paciente, tá? E checar medicações necessárias. Na fase 2, como eu já citei no fluxograma anterior, que é a fase da manutenção, o paciente ele se mantém anestesiado, certo? Na fase da manutenção também ajuda doses de anestésico se necessário, como eu já citei, vai ser o anestesista, ele vai estar aplicando doses de anestésico conforme ele faça a avaliação no momento da cirurgia e que vai precisando dessas doses adicionais, tá? É feita também a monitorização do paciente e observadas reações, o controle de líquidos e drogas infundidas e eliminadas, tá? E, por fim, a avaliação da profundidade anestésica. Na fase 3, que é a recuperação, ocorre a interrupção do fornecimento de anestésico. Então, o anestesiologista, ele já não vai mais dar anestesia, ele já vai estar reduzindo esse anestésico, porque automaticamente já vai finalizando ou ter finalizado o ato cirúrgico, tá? Nessa fase também ocorre a administração de drogas para reverter aquelas drogas que foram dadas para poder o paciente entrar em efeito anestésico. É feito também a aspiração de orofaríngea, extubação, porque o paciente ele foi intubado para poder, se ele desde quando a respiração cessa na fase anestésica, no uso de anestesia, então ele foi intubado e automaticamente na fase de recuperação vai ser feita uma extubação. Inserção da cânula de Guedel, monitorização das reações tóxicas, hipóxia, que é a redução de oxigênio, tá? A disfunção respiratória, como eu já citei, e a paralisia muscular. Então, tudo isso é monitorizado para que seja avaliado o retorno dessas funções. Profundidade anestésica. O que vem a ser a profundidade anestésica que a gente já comentou, né, anteriormente? É determinada por sinais físicos. Sua classificação é dividida em 4 estágios,
cada um dos quais apresenta um grupo definido de sinais e sintomas. Então, a profundidade dessa anestesia, como fala no início, é determinada por sinais físicos. Então, o paciente ele vai apresentar determinados sinais para poder estar nos informando a profundidade dessa anestesia. Então, a gente vai conhecer os estágios, certo? Dessa profundidade, que o estágio 1, começando a anestesia, que representa o estágio inicial até a perda da consciência. Então, significa que aquela determinada quantidade de anestesia aplicada vai ser capaz de penetrar, certo? Para obter uma perda de consciência. O pulso e a respiração são irregulares, porque como a gente já falou anteriormente que a anestesia interfere no padrão respiratório, tá? O segundo estágio da profundidade anestésica é chamado de excitação, tá? Que é um estágio em que ocorre a perda da consciência e termina com o início de um padrão respiratório regular e desaparecimento de reflexos. Quais são esses reflexos, Pro? Automaticamente o paciente, ele sofrendo a diarese, sofrendo o corte, ele não vai emitir nenhuma sensação. Então, isso é o desaparecimento dos reflexos, tá? Ele passa a não sentir a qualquer toque, a qualquer estímulo, ele passa a não sentir, porque aquela anestesia está fazendo efeito. Quais são as características da excitação? Alteração da pupila, respiração e pulso filiforme. No estágio 3, chamado de anestesia cirúrgica, também ocorre uma alteração da pupila, respiração, a pele fica quente, tá? É um estágio que pode ser mantido por várias horas. A maioria das cirurgias são executadas nesse estágio, tá certo? E no estágio 4, que existe a depressão medular, dura desde o momento da cessação da respiração, ou seja, que foi naquele início do primeiro estágio, até a insuficiência do sistema circulatório. As pupilas ficam dilatadas, não fotorreagentes, no caso, a aplicação de luz, ela não reage, não apresenta um estímulo. Pulso fraco e filiforme, cianose gradual, paciente por perda a depressão do sistema respiratório vai ocorrendo uma cianose gradual. Quando chega-se nesse estágio, inicia a respiração artificial. Então, tudo isso é provocado para que atinja um estágio em que seja necessário para que o cirurgião comece a fazer o ato cirúrgico, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre anestesia geral inalatória, que é um anestésico inalatório através de líquidos, como o próprio nome já fala, inalatórios, que a gente vai conhecer algum desses nomes, tá? Que é o enfluorando, isofluorano e sevoflurano, tá? Através das vias, como é administrado através das vias respiratórias, e ela vai ter uma concentração diretamente no cérebro. Os anestésicos gerais inalatórios mais utilizados são os líquidos alotano, isoflurano, sevoflurano e enflurano. A gente vai conhecer um a um. Agora eu não vou comentar, certo? Um a um, porque senão o vídeo vai se estender demais, tá? E é necessário que vocês conheçam os nomes, tentem memorizar, tá bom? Cada um apresenta, né, claro, uma particularidade, que eu vou citar assim alguns, né, no caso do enflurano, um líquido, é um gás, assim, é um líquido inalatório não explosivo, excelente relaxamento, provoca arritmias e depressões, tá vendo? Por isso que logo no início a gente falou sobre a necessidade de estar fazendo essa monitorização, tanto a nível cardíaco como a nível respiratório, tá certo? Indução de recuperação rápida, hipotensão, náuseas e vômitos, bom? Temos aqui o Cevorani, que também é um anestésico líquido, não irritante,
ação de início rápido, o tempo de despertar é curto, tá? Existe uma necessidade precoce do uso de analgésico. No caso do Forane, conhecido também como isoflurane, tá? É, ele é um menor depressor, então significa que ele deprime os sistemas respiratórios e cardíacos de forma menor, certo? Odor pungente significa o que é odor pungente? É um odor muito forte, geralmente parece com odor de peixe, tá? Indução e recuperação rápido, também apresenta hipotensão, taquicardia e disritmia, tá bom? E agora a gente vai falar sobre os anestésicos gerais endovenosos, as vantagens que é muito utilizado em cirurgia ocular e as desvantagens que precisa de uma veia bastante calibrosa, não é somente funcionar acesso venoso periférico, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos de anestésico venoso, que são os barbitúricos, benzodiazepínico, midazolam, anestésicos venosos opioides, certo? Que é aqueles semelhantes a medicações que reduzem a dor. Aqui tem alguns, como sulfato de morfina, que tem como efeito colateral náuseas, vômitos, prurido, pode baixar também a frequência respiratória. Temos o alfentanil, tá? Que é um analgésico cirúrgico de duração curta, certo? Infusão ou dose de ataque, significa que aplicado uma dose, ele vai fazer efeito logo rapidamente, logo de um início bem rápido. Tem boa estabilidade cardiovascular. Temos também o fentanil, que também é um analgésico cirúrgico, boa estabilidade e muito também utilizado. A desvantagem é efeito bloqueador, depressão do sistema respiratório. Temos o sulfetanil, também tem uma analgesia prolongada, ocorre também uma depressão respiratória. Temos o Ultivar, que também é um opioide. Temos o midazolam, que tem uma ação curta, certo? Ansiolítico, sedativo, amnésia e relaxante muscular. E a desvantagem é a sensibilidade aumentada em pacientes com DPOC. Temos também o Propofol, muito utilizado, vocês vão conhecer no centro cirúrgico, tá? De indução rápida com efeito excitatório mínimo, despertar imediato, certo? Infusão dolorosa, depressão do miocárdio, hipotensão e dor na hora de administrar. Temos o etomidato, o ketaflam, que é o cetamina, tá? E agora a gente vai falar um pouco sobre os relaxantes musculares, que é o cloreto de succinilmetônio, tá? Serve para intubação rápida e de curta duração, e o antracurim, também utilizado na intubação e na manutenção. Pode causar tontura, hipotensão, taquicardia, flebite e broncoespasmo. Temos também o Procuron, Pavulon, certo? E agora a gente vai falar um pouco sobre a anestesia regional. Indicação: cirurgia de região abdômen e de membros inferiores. A raquianestesia. O que vem a ser a raquianestesia, muito ouvido falar e algumas pessoas já até utilizaram. O anestésico ele é depositado no espaço subaracnoide na região lombar, por isso que é colocado em decúbito lateral entre a terceira e a quarta vértebra. Ó, a gente tem aqui a foto da coluna vertebral e o líquido sendo, certo? A anestesia sendo aplicada. Então, é administrado entre a terceira e a quarta vértebra lombares e é obtida pela punção lombar no mesmo ato. Injeta-se a solução de anestésico no líquido cefalorraquidiano no espaço subaracnoide, que é esse espaço que tem aqui, tá? Entre uma vértebra e outra. A gente falou sobre anestesia regional, agora a gente vai falar sobre a anestesia local e a regional. Na anestesia local, o anestésico é administrado ou injetado no local da incisão, tá? A gente já falou no início, tá bom? Pode ser tópico ou por infiltração. E o regional, a anestesia regional, o anestésico é injetado nos nervos
ou ao redor dele, de modo que vai anestesiar a área de inervação, tá? Então, bloqueia os plexos, que são aqueles nervos que ficam distribuídos na coluna lombar, tá certo? As complicações são náuseas, vômitos, cefaleia, hipotensão e paraplegia, retenção urinária, algia moderada na região lombar após 24 horas, dura em cerca de 2 a 3 dias, ou pode ocorrer também parada respiratória e hematoma espinhal. As indicações cirurgias baixas, insuficiência respiratória em emergências e cesariana. Anestésicos utilizados lidocaína e prilocaína, e a contraindicação septicemia, que é infecção generalizada, hipotensão, transtornos cardíacos, doença neurológica, e a posição da administração desse anestésico é sentado em decúbito lateral, com flexão dos membros inferiores e a cabeça. E a peridural ou epidural, o anestésico é depositado no espaço peridural, tá vendo aqui, ó, certo? Ou seja, no canal medular, no espaço ao redor da dura mater. As vantagens da epidural são a ausência de complicações neurológicas, menor distúrbio na pressão sanguínea, e a complicação da epidural é punção subaracnoide acidental, tá? No momento que for aplicar o anestésico nos espaços aracnoides. Então, punção vascular, convulsão, retenção urinária, infecção local, abscesso epidural, hematoma peridural e dor lombar. Essas são as complicações da anestesia epidural, tá bom? Então, a regressão do efeito anestésico. Lembra que nós falamos sobre as fases da anestesia, tá bom? Então, agora a gente vai falar sobre a regressão do efeito anestésico, que é um processo dinâmico que se inicia na sala de operação após cessar a administração da droga anestésico. Então, se for efetuado todas as fases da anestesia, a última, claro, obviamente, essa anestesia precisa regredir. Então, deve ocorrer uma progressão, um retorno da consciência, certo? E ocorre em 3 fases e 4 estágios clínicos, que a gente vai conhecer aqui na frente. Então, essa regressão do efeito anestésico é necessário seguir algumas fases, que é as fases imediata, que pode ocorrer em minutos, intermediária em minutos e horas, e a tardia, certo? Entre 24 e 48 horas. Na imediata, o paciente apresenta volta da consciência, existe presença de reflexo das vias aéreas superiores e movimentação. A gente relembrando que todos esses reflexos, todos esses sintomas, esse processo que o paciente tinha normal foi alterado e ele precisa retomar, tá bom? Na tardia, como eu acabei de falar, esse desempenho ocorre entre 24 e 48 horas após anestesias, tá? Pode ocorrer alguns efeitos indesejáveis e persistir por este período. Então, agora a gente vai conhecer os estágios clínicos da regressão do efeito anestésico. Como é esses estágios clínicos? O que o paciente poderá apresentar, tá? No momento que ocorrer essa regressão anestésica. Então, ele vai apresentar esses 4 estágios que eu vou comentar agora. O primeiro estágio, o paciente responde a estímulo doloroso. Então, isso aí são estágios que ele deve apresentar. Então, por isso que é muito importante observação. Primeiro estágio, o paciente responde a estímulo doloroso. O segundo estágio, ocorre uma abertura dos olhos ao comando verbal, né? Se o paciente está lá na sala de recuperação pós-anestésica, a gente está monitorando esse paciente para poder estar acompanhando essa regressão do efeito anestésico. Então, obviamente, o segundo estágio, a segunda fase dessa regressão, a gente vai pedir para ele abrir os olhos e ele automaticamente, se ele está saindo desse efeito anestésico, ele vai abrir os olhos. O terceiro estágio, o paciente responde a perguntas simples, e o quarto estágio apresenta boa orientação no tempo e espaço, tá? Você vai perguntar
ao paciente: senhor fulano, o senhor lembra o que foi que aconteceu? O senhor lembra que dia é hoje? O senhor lembra onde o senhor está? Tá bom? E assistência de enfermagem anestésica. Agora chegou basicamente, né, no nosso trabalho. Preparação pré-operatória, checar exames, condição física, posicionamento na mesa cirúrgica. Lembra que eu falei que a equipe de enfermagem é de responsabilidade o posicionamento, tanto do ato cirúrgico, como o posicionamento da execução, da administração do anestésico, orientações, encaminhamento para o anestesista, acompanhamento para a sala de recuperação pós-anestésica, avaliação do cliente, faz parte da consulta de enfermagem. E agora a gente vai falar um pouco sobre a sala de recuperação pós-anestésica. O que vem a ser essa sala? O paciente iniciou o procedimento cirúrgico, fez anestesia, ou melhor, desculpa, fez anestesia, iniciou o procedimento cirúrgico, ocorreu tudo bem, ele agora vai se recuperar dos efeitos anestésicos que a gente já comentou, né, anteriormente. Qual a definição dessa sala de recuperação anestésica? É uma área destinada à permanência preferencial do cliente imediatamente após o término, como eu acabei de falar. Ele saiu do ato cirúrgico, ocorreu tudo bem, ele vai ficar nessa sala, certo? Onde ele vai ficar por um período de umas 6 horas para prevenção ou tratamento de possíveis complicações, que automaticamente, ele tendo uma complicação dentro desse período, ele volta para o centro cirúrgico. O objetivo dessa sala, tá, é buscar aliviar a dor do pós-operatório, assistir o paciente até voltar à volta de seus reflexos, normalização dos sinais vitais e recuperação da consciência. Lembra que ele perdeu tudo isso, né? Perdeu entre aspas, né? Porque ele foi induzido a essa perca. Então, a partir de agora, ele vai estar retomando, né, os seus reflexos, retomando seus sinais vitais e retomando a sua recuperação da consciência. Quais são os equipamentos básicos que deve possuir nessa sala? Então, medicamentos e materiais que atendam a qualquer situação de emergência, tais como cama, maca, com grades, suporte de soro, fixo ou móvel, 2 saídas de oxigênio, foco de luz, tomadas elétricas, monitor cardíaco, tudo isso para poder estar monitorizando a hemodinâmica desse paciente. Ventiladores mecânicos, porque lembra que a gente falou que se ocorrendo tudo bem, ele vai ficar dentro naquela sala e depois vai para a enfermaria. Então, como a gente vai precisar monitorizar também ele durante esse período mais ou menos de 6 horas para verificar se ocorreu tudo bem, se vai ocorrer tudo bem, se ele vai sair, se ele vai se recuperar desse efeito anestésico de forma adequada. Então, a gente precisa estar monitorizando, né? A gente precisa estar tendo esses equipamentos nessas salas para caso ocorra alguma intercorrência a gente já utilizar, tá? Outros materiais que são máscaras, catéteres de oxigênio, sondas de respiração, luvas de procedimento, bolsas coletoras, pacotes de curativos, equipo, tudo que a gente utiliza para prestar uma assistência adequada. A admissão do paciente na sala de recuperação pós-anestésica, tá? A equipe de enfermagem deve estar atenta para certos cuidados com o paciente, como hora que se recebe o paciente na sala de recuperação pós-anestésica, o nível de consciência, a cor da pele, leito ungueal e lábios para poder verificar se ele está com um nível de oxigenação satisfatório, presença ou ausência de pulso periférico, monitorizar sinais vitais, dados neurológicos, quantidade de tipos de drenagem dos coletores, né? Porque se ele passou por um procedimento cirúrgico, automaticamente ele vai sair dessa cirurgia com dreno, quantidades e tipo de líquido intravenoso, tipo de catéter, localizações e condições de infusão. Forma de administração de O2, a equipe de enfermagem tem que estar também atenta a esses procedimentos, presença de cânula, sonda endotraqueal, medicamentos administrados, quantidade de diurese excretada durante o procedimento cirúrgico até o momento de observação da sala de recuperação pós-anestésica, variedade de líquidos administrados parentalmente e durante a cirurgia, tá? Situações poucos comuns,
como no caso de precauções contra convulsões, alergias medicamentosas, enfermidades pré-existentes ou qualquer fenômeno que ocorra durante a cirurgia. Então, essa gama de informações, essa gama de observações que a equipe de enfermagem tem que estar realizando em prol da recuperação do paciente, tá? E agora a gente vai finalizar falando sobre alguns aspectos fundamentais para o cuidado de enfermagem, que é os registros dos sinais vitais, líquidos intravenosos a serem administrados, cuidados com as sondas e drenos, situações potencialmente críticas, que é a pressão arterial sistólica menor do que 90 a 100, certo? Pulso entre 120 ou menor que 60 e temperatura em 38,5. Anúria, agitação ou intranquilidade. Esses aspectos são fundamentais para que o cuidado de enfermagem seja efetivo e a gente consiga liberar o paciente para a enfermaria. Aqui tem algumas referências. Eu agradeço a atenção e boa noite.